Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Transformação de Alma e Espírito. Transformação de alma e espírito. Uma reflexão sobre um tempo de grandes transformações que está acontecendo no mundo e onde a palavra de Deus vai nos ajudar a entender o que precisa ser transformado nas nossas almas e nosso espírito. Lembrando que o ser humano é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Muitos não dão atenção à alma e espírito, mas é o fundamental, o mais importante, aquilo que fala de eternidade. E aí nós compartilhamos um texto do Salmo 51, o verso 10, um salmo escrito pelo salmista Davi, que foi rei de Israel, e nós contamos a história, o trajeto de Davi até ele chegar a ser rei. E quando ele chegou a ser rei, ele ainda travou algumas guerras, porque ele era um soldado, um guerreiro do exército, um líder do exército de Israel, aquele que venceu Golias, reconhecido não só por Israel, mas por todas as nações vizinhas. Mas num determinado momento, ele deixou de guerrear, começou a ficar no palácio, e num determinado momento ele cobiçou uma mulher, que era esposa de um guerreiro, Urias, Betseba, e ele acabou tendo um relacionamento com ela. E infelizmente ela engravidou, e quando ela engravidou, ele intentou colocar o soldado, o esposo dela, na frente da guerra para ser morto. E assim foi conduzido, sem ele saber, e ele acabou morrendo, e quando morreu, ele recebeu ela como esposa. E aí, recebeu como esposa, achou que estava tudo bem. Davi havia pecado, Davi havia feito alguma coisa que não agradava a Deus. E aí, de repente, quando ele se faz essa situação, Deus envia o outro profeta, nesse caso o profeta Samuel já tinha falecido, vai o profeta Natã, e o profeta Natã vai diante do rei e fala, conta uma história para o rei. Rei, tinha uma certa pessoa que tinha só uma ovelha e de repente alguém pegou lá e tomou essa ovelha, e Davi se irou com aquela situação, achando que era um caso real e que tinha que condenar essa pessoa de morte. E Natã de repente vira para ele e fala assim, essa pessoa é você. Você tinha tantas oportunidades e você foi tirar a ovelha de uma pessoa só, a esposa, e levou ainda aquela pessoa à morte. E aí Davi caiu em si, que Deus tinha visto tudo o pecado que ele tinha feito, o erro que ele tinha feito, e aí veio a mão de Deus sobre Davi. E Davi caiu sobre a mão de Deus. E aquela criança que estava no ventre da madre faleceu. Ele já teve as primeiras consequências, perdeu seu filho, o filho de Betseba. Ele entristeceu. E aí, neste momento de dor, de reconhecimento de erro, é que Davi escreve o Salmo 51. E naquele desespero, como Deus sabe, ele que tinha tido relacionamento próximo com Deus, falava com Deus, Deus cuidava dele, Deus deu vitória contra o leão, contra o urso, contra Golias, quantas vitórias nos exércitos, que nas lutas que ele tinha, constituiu ele rei de Israel, e mesmo assim ele traiu Deus, ele decepcionou Deus, ele falhou, ele pecou. Quantos de nós falhamos? Mas olha a atitude de Davi, ele não ficou na falha. Quando ele reconheceu que ele estava errado, que ele tinha feito aquilo que desagradava a Deus, que entristeceu o coração de Deus, aí Davi tomou uma atitude. E eu queria compartilhar com você os versículos do Salmo 51, os versos primeiros, que diz assim, olha o salmista dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele vai diante de Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então Davi errou, Davi falhou, Davi pecou.
talvez eu, você, estejamos numa situação, não no mesmo caso dele, mas errando, falhando, pecando. Mas Davi teve uma atitude. Qual foi a atitude? Ele virou as costas para Deus? Ele aceitou que ele era um pecador falho e ficou com aquilo para o resto da vida? Não, ele teve uma atitude. Ele queria se reconciliar com Deus. E para reconciliar com Deus você precisa se arrepender. Aí é alma, espírito, o íntimo, lá dentro, está clamando, bramando, né? E aí Davi sentiu esse sentimento de tristeza, de angústia, de decepção, e ele vai diante de Deus e pede perdão para Deus. Talvez o que está faltando na sua vida é você se arrepender, você ir diante do Senhor e pedir perdão, saber que você falhou, reconhecer o seu erro, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e pedir para que Deus te fortaleça, te restaure, para que você comece uma vida nova, um caminho novo, para que você tenha uma vida transformada, para que Deus transforme a sua alma, o seu espírito que está todo manchado, sujo. Por quê? Porque você falhou, porque você decepcionou, porque você entristeceu ao Senhor. E Davi faz isso, né? Ele assume o problema, ele enfrenta o problema. É lógico que ele não disfarçou durante um tempo, mas quando o profeta confrontou ele com a verdade, né? Muitas vezes as pessoas vivem na mentira, se enganando a si mesmo, mas quando o profeta confrontou ele com a verdade, quando você sabe o que você errou, que o Espírito Santo está te incomodando, você não está em paz, não consegue dormir direito por causa desse erro, Davi tomou uma decisão, ele tomou uma atitude, ele foi diante de Deus e pediu perdão diante do Senhor. Aquele Deus que tem o poder de perdoar. Davi sabia que eles tinham errado, mas sabia que ele ia diante de um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoa. Davi sabia que ele tinha consequências e já tinha tido uma das consequências, que foi a morte do seu filho, o bebê, né, que nasceu e com poucos dias faleceu. Então, as mãos de Deus é um Deus que perdoa, mas tudo que nós plantamos, nós colhemos. Temos as consequências. E Davi tinha consciência disso. Mas mais do que ter a consciência disso, mais do que ter as consequências dessa situação, ele não queria perder o relacionamento com Deus, ele não queria perder a intimidade com Deus, ele não queria perder aquilo que ele sentia, a presença de Deus na vida dele. Por isso ele vai diante do Senhor e se arrepende totalmente e começa a haver naquele momento uma mudança, uma transformação na alma de Davi e no espírito de Davi. A parte interna de Davi estava começando a ser transformado. A sua pode ser transformado como Deus transformou Davi. Deus é um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele ainda pode mudar a sua história. Nós estamos encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Transformação de Alma e Espírito. E nós voltamos já para continuar falando sobre esse tema. Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RBC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos e temas variados, diversos, sempre confrontados sob a luz da palavra de Deus, com o versículo citado de João 8:32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Do engano, da falsidade, da mentira e de tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E hoje o programa vai tratar com o tema transformação de alma e espírito.
num ano de grandes transformações que a humanidade está passando, que o Brasil está passando, que as pessoas estão passando, nós estaremos falando sobre transformação de alma e espírito. Por que isso? Porque nós temos visto que o mundo está em grande transformação. Estão preocupados com tecnologia, com inovação. Alguns estão preocupados até com o físico, mas estão esquecendo da preocupação com a alma e com o espírito. E o ser humano é formado pela tricotomia, corpo, alma e espírito. E nós queremos compartilhar com você, levar você a uma reflexão sobre este tema. Para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Salmos e o Salmo de número 51, onde eu vou estar compartilhando com vocês um versículo da Palavra de Deus, o Salmo 51, que foi escrito pelo salmista Davi, que também foi rei em Israel, esse, segundo a Palavra de Deus, homem segundo o coração de Deus. Eu quero ler esse versículo, Salmo 51, verso de número 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vou ler novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele estava passando por um momento bem delicado da vida dele. O salmista Davi, só para a gente fazer uma retrospectiva na vida dele, é o rei Davi, aquele que foi escolhido por Deus quando Deus rejeitou o reinado de Saul. Saul, primeiro rei de Israel, num determinado momento ele desobedece a Deus e Deus determina ao profeta Samuel que ungisse um novo rei para Israel. E aí Deus envia o profeta à casa de Jessé, o belamita, e lá encontra Davi, o oitavo filho de Jessé, e Deus o unge a rei de Israel. Lógico que teve todo um tempo da unção dele até ele assumir o reinado, teve umas grandes provações, mas ele foi constituído naquele momento espiritualmente como rei de Israel. E Davi, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. Um homem, um jovem, segundo o coração de Deus. Um jovem puro, um jovem que temia Deus, um jovem que buscava Deus, um jovem que era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Ele era dedicado, empenhado, um jovem que teve experiências sobrenaturais com Deus, a ponto de, em determinados momentos em que ele cuidava das ovelhas do seu pai, chegou um urso e tentou pegar as ovelhas, e ele correu atrás, pegou a ovelha, tirou dela, lutou com o urso, matou o urso. Da mesma forma, ele teve outras experiências, com o leão, que o leão foi lá para pegar a ovelha, defendeu as ovelhas, atacou o leão, matou o leão. Então, e isso é sobrenatural, lógico. Um homem matar um urso, matar um leão, um revólver com armas, isso é possível, mas com as mãos, só com uma intervenção de Deus. Ou seja, Deus já era com Davi. Via a sinceridade dele, o amor dele, o zelo dele para com as ovelhas do seu pai. Então, Deus foi vendo isso nele e Deus escolheu ele para ser rei sobre Israel. E Samuel, o profeta da época, foi escolhido, o mesmo que ungiu a Saul, também ungiu a Davi. Mas nesse processo aí, até ele ocupar o reinado, ele foi perseguido por Saul, pelo rei Saul, que tinha inveja dele. Ele crescia, ele era um grande guerreiro, reconhecido pelo exército de Israel, reconhecido pelo povo de Israel, e o povo aclamava Davi, e Saul ficava com inveja, com ciúmes e desejava matá-lo. Perseguiu Davi de morte. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas nunca, ele sempre falava assim: longe de mim e contra o ungido do Senhor. Saul tentava matá-lo e ele evitava. Ele teve oportunidades, inclusive, de matar Saul, o rei da época de Israel, e ele não matou, esperando o tempo certo. Até o próprio Saul reconhecia que em algum momento da vida dele, ele iria reinar sobre Israel, pela conduta dele. Um homem que mesmo perseguido, um jovem mesmo perseguido pelo rei,
mesmo passando por dificuldades, provação, ele honrava a Deus, honrava o exército de Israel e honrava o povo de Israel. Esse jovem teve uma grande experiência que deixou ele conhecido em Israel e em todos os povos, que ele lutou contra o gigante contra o gigante Golias e derrotou o gigante Golias com uma pedra, com uma funda. Ou seja, de novo, da mesma forma que ele derrotou o urso e o leão, foi sobrenatural, ou seja, Deus era com ele. Ele disse que ele ia contra Golias, contra o gigante, com o Deus de Israel. E o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, foi com ele. E assim ele venceu. E ele se tornou notório, se tornou reconhecido. Um homem, reconhecido pelo povo de Israel, um homem reconhecido pelo exército de Israel, mas que foi provado até que Saul morre, os seus filhos morrem, e aí Davi é escolhido para reinar sobre Israel, para ser o rei de Israel. Então, esse homem teve essa passagem aí, é esse homem que estava aqui clamando diante de Deus, a circunstância que ele estava vivendo naquele momento, com medo, com dor, com aflição, ele clamando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Mas por quê? Porque depois que ele reinou, aconteceram algumas coisas que podem acontecer na minha vida e na sua vida. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco do programa no Momento de Reflexão de hoje, com o tema transformação de alma e espírito, e nós voltamos já já para continuar esse assunto, essa reflexão sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema transformação de alma e espírito. Transformação de alma e espírito. No primeiro bloco, nós compartilhamos o texto de Salmo 51, o verso 10, o salmo escrito por Davi. Contamos uma parte da história de Davi até Davi chegar a rei. No segundo bloco do programa, nós falamos quando Davi assumiu o trono, e aí ele se aquietou, se acalmou, mas isso deu lugar para ele pecar, e ele pecou, tendo um relacionamento com Betseba, esposa de um soldado do exército, do reinado, e levou inclusive esse soldado à morte para ficar com ela. E aí teve as consequências disso. Deus manda um profeta falar com ele, Natã, e aí ele cai em si que ele tinha pecado contra Deus. Até então ele estava empurrando o pecado, disfarçando, mas quando o profeta chega e confronta ele, ele cai em si. E aí neste momento nós compartilhamos que ele foi diante de Deus e se arrependeu. E eu gostaria de continuar lendo um trecho da palavra de Deus do Salmo 51, o versículo de número 6, que diz assim, o verso de número 6 que diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quem disse isso? Davi falando com Deus, falando que ele sabia que Deus ama a verdade no mais profundo. Onde está essa verdade no profundo? Aqui dentro de mim, dentro de você, na alma e no espírito. E ele faz com que você conheça a sabedoria, a presença de Deus, para que você possa ser transformado, que esse Deus tem um poder de transformar o meu interior e o seu interior. Quantas pessoas estão destruídas internamente, estão com depressão, opressão, tristeza, angústia, aflição, tudo quanto é coisa ruim, agora afetando a mente, porque tudo um desequilíbrio. E grande parte desses desequilíbrios são provocados por erros, por pecados. E existe só uma forma de curar isso. Só Jesus Cristo pode curar isso. O sangue de Jesus, aquele vertido na cruz. Mas para isso você precisa ir diante de Deus
colocar os seus erros, pedir perdão para Deus, se arrepender disso. E aí Davi diz no verso 10 e no verso 11, que eu gostaria de compartilhar, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi estava preocupado de perder a intimidade com Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus ser tirado dele, porque eu e você fomos formados para sermos templo do Espírito Santo. O próprio Deus, que é grandioso, poderoso, que criou todas as coisas, que me criou, te criou, mas ele quer habitar dentro de mim e de você. Mas quando nós pecamos, o Espírito sai. E Davi não queria perder isso. Isso era muito importante para ele, porque se ele perdesse isso, ele perderia tudo. Não adiantava ele ser rei, não adiantava ele ser poderoso, não adiantava ele ser reconhecido, mas ele teria perdido tudo. Por quê? Porque quando nós falamos de alma e de espírito, nós estamos falando de eternidade. A alma e o espírito é eterno. O corpo é perene, tem um tempo. Alguns passam até de 100 anos, mas o corpo é perene. Uma hora acaba, do pó ele veio, por pó ele volta, conforme a palavra de Deus, e você é testemunha de muitos que já foram. Tá? Mas a alma e o espírito pertencem a Deus, e Deus quer isso. E ele diz no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Olha Davi, ele se rasga diante do Senhor, se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados, porque ele estava preocupado em perder a presença do Espírito Santo de Deus. E perder o quê? Que ele estava perdendo a alegria da salvação. Davi estava triste, abatido, né? Era um rei, mas por dentro ele estava destruído. Quantas pessoas estão destruídas por dentro? Às vezes sorrir, sim, por uma foto, alguns aí postando nas redes sociais, né? Às vezes alguém fazendo parte de alguma situação ali, de um evento social, às vezes até perto da sua família, um disfarce de uma risada, mas você por dentro está destruído. E Jesus quer transformar a sua alma, o seu espírito por dentro. Ele quer te curar por dentro, para que fora você resplandeça a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E Davi sabia disso, por isso ele clamou a Deus, ele se arrependeu, ele pediu para Deus: não tira o Espírito de mim, faz tudo novo na minha vida, transforma a minha vida, limpa-me, né? Tira tudo que eu errei, passa o teu sangue, o sangue de Jesus é que tem poder de nos limpar. Nós estamos falando espiritualmente, alma e espírito. Só Deus tem o poder de entrar dentro de mim e de você e fazer uma grande transformação. Nenhum ser humano tem esse poder. Os médicos às vezes abrem a pessoa, vai lá, mexe os órgãos e tudo mais, mas na divisão da alma e do espírito, lá no profundo, somente Deus tem esse poder. Ninguém tem como tocar, mas Deus tem como tocar e sabe como tocar. Por quem? Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. E Ele quer entrar na sua vida. Davi sabia disso, Davi clamou ao Senhor e ele pediu para que a alegria da salvação voltasse a ele. Ele desejava isso. Talvez você está sem alegria, você precisa dessa alegria. E a alegria do quê? Da salvação. Porque Davi sabia, se ele continuasse no pecado, se ele não fosse diante de Deus, se arrependesse, pedisse perdão dos pecados, entregasse sua vida para ele, sabe o que ia acontecer? Ele podia ter sido rei, mas quando ele morresse, a eternidade dele, ele ia para o inferno. Ele ia sofrer durante toda a eternidade. Mas se ele tivesse a alegria da salvação, se ele se restaurasse diante de Deus, se ele tivesse uma transformação de dentro, que Deus fizesse uma transformação dentro dele, da alma e do espírito, ele teria a alegria da salvação. Por quê? Porque mesmo que ele morresse, ele viveria com Deus para toda a eternidade. É isso que Deus quer para você. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus faça uma grande transformação na sua vida, né? Em especial na alma e no espírito. Amável e eterno Deus, por meio desta palavra compartilhada, dessa reflexão, eu peço que o Senhor visite os teus filhos e filhas que estão conosco, que estão ouvindo essa mensagem, vendo essa mensagem, que o Senhor toque no profundo da alma e do espírito, onde ninguém pode tocar, e faça uma grande transformação. Tira tudo aquilo que não é bom e coloca, Senhor, um espírito reto, Senhor. Coloca, Senhor, tudo novo na vida dos teus filhos, Senhor, para que eles possam, Senhor, viver, Senhor, de uma forma toda especial, um coração puro
e um espírito inabalável. Traz a alegria da salvação na vida dos teus filhos e filhas. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por mais esta companhia. Obrigado por participar dessa reflexão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe suas atividades. Que Deus abençoe o Brasil.